Olá, você que seja muito bem-vindo ao Papo Cloud. Eu sou o Vinícius Perrot e nesse formato totalmente diferente, agora a gente vai falar com o Célio Melo aqui da Eletronet, no modo on-premise. Célio, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Papo Cloud. Obrigado, Vinícius. Novamente um prazer e agora potencializado pelo presencial. Exatamente. Eu estava me recordando, tem mais ou menos um ano que a gente teve uma conversa. Foi mesmo. Toda intermediada, então, numa fase ainda de final de pandemia, que foi uma fase bastante ainda desafiante. Exato. E agora a gente está tendo aqui o prazer de retomar a vida, né? Como ela é, né? Que é assim, presencial, né? E são relações presenciais, né? E uma dica para quem está ouvindo, professor Célio, que você resgatou bem, faz de fato um ano. A gente gravou em novembro do ano passado. Exatamente. Foi o episódio 123 do Papo Cloud. Olha aí, lembrei aqui agora. Que legal, bacana. Bem, mas professor, uma coisa que a gente conversou lá naquele primeiro episódio foi justamente o que era a Eletronet. Você contou a sua trajetória de carreira, que inclusive só por si só já é um episódio completo, mas de repente vai que alguém chegou agora, né, e não ouviu o episódio 123, eu vou colocar na descrição também, para o pessoal conferir, mas faz um resuminho um pouquinho da sua carreira e conta aqui pra gente também o que é da Eletronet, pra gente entrar no nosso tema principal, por favor. Tá legal. Bem, eu sou o Célio Melo, sou mineiro, engenheiro, então focado muito nas questões das exatas, mas tenho uma jornada já bastante longa, não muito longa, né? Uma jornada razoável, particularmente na área de telecom e principalmente na Eletronet, né? Então, eu estou na Eletronet desde praticamente a sua fundação e tenho acompanhado toda essa jornada que a empresa tem feito. Eu sou responsável pela parte de produtos e projetos estratégicos na Eletronet. E a Eletronet, já falando um pouquinho sobre a empresa, na verdade é uma operadora de telecom que atua no Brasil na sua maior parte. Nós atendemos 18 estados, nossa rede cobre 18 estados, e ela tem uma proposta muito interessante para o mercado de uma forma geral, que é qualidade. Entregar qualidade de conectividade dentro do Brasil. Então, dentro dessa linha, a gente atende a gente atende fundamentalmente o mercado de operadoras e provedores de internet. Né? Entregando ou serviços de transporte, serviço de telecomunicação, ou serviço de trânsito IP, conectividade IP, permitindo a conexão entre os clientes finais até um conteúdo os mais diversos. Cloud, games, jogos, streaming e assim por diante, né? Google, Netflix, ou seja, a internet hoje é tudo, né? Verdade. Todos os conteúdos de uma forma ou de outra, né? Então, essa aí que é a jornada, né? Só para a gente dar uma relembrada aí. Pois é, às vezes quem está acompanhando aqui pode até imaginar, eu uso a minha internet, eu acesso o Google, eu acesso todas as clouds, faço a minha partida de gamer e de repente ela nem sabe o que está passando na estrutura da Eletronet, né? Olha que curioso. É verdade. Principalmente se esse usuário, se esse consumidor, ele estiver fora dos grandes centros do Brasil. Olha aí. Né? Se estiver no interior do Ceará, no interior do Piauí, no interior de Goiás ou próximo do litoral de Alagoas, ele tem grande chance de estar consumindo, principalmente se ele estiver num provedor que foca em qualidade, que ele esteja usando indiretamente a rede da Eletronet. Que massa. Agora, veio uma coisa também que me resgatou no episódio que a gente falou no 123, que é a qualidade da rede. Exato. A gente focou muito na qualidade da rede, a estrutura, e um dos indicadores que vocês são medidos é por tempo de disponibilidade. Exato. Quanto mais agressivo for esse tempo, mais próximo dos 100%, né? A gente poderia até dizer que 100% não é tudo, né? Sempre dá para melhorar um pouco mais. Mas a gente pode agora entrar no nosso tema principal, professor Célio, que é o seguinte: se eu já tenho uma rede de altíssima qualidade e disponibilidade, obviamente agora eu vou agregar serviços. Correto. E esse serviço já nasce com a qualidade da rede, né? Exato. Conta pra gente que serviços são novos esse aí, por favor. Na verdade, é interessante porque ao longo desses anos que a gente não se viu e não se falou, a Eletronet, a gente tem desenvolvido alguns produtos bastante interessantes. Essencialmente dois que eu gostaria de destacar, que são variações do trânsito IP, né? Um que é o
o IP Burstable, Sim. que é, na verdade, uma modalidade no qual o cliente, que é o provedor, ele pode dosar o pagamento de acordo com o seu consumo, como é o pré-pago, né? Só que no nosso caso ele não paga antecipadamente, ele paga posteriormente, mas de acordo com o consumo, né? E um segundo produto que a gente lançou, a gente lançou agora na FutureCon, há 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, e que na verdade é o IP Brasil. E o que é o IP Brasil, né? Na verdade, a gente entendeu ao longo dessa nossa jornada, nós temos 5 anos que a gente lançou o trânsito IP no Brasil, Sim. na rede Eletronet, e que tem sido um sucesso total. E esse sucesso tem se refletido em números bastante expressivos. Por exemplo, em junho desse ano agora, nós alcançamos a marca de 1 terabit de trânsito IP entregue para os clientes dos mais diversos pontos no Brasil. Né? É bastante coisa, com certeza absoluta. Principalmente se a gente pensar que isso praticamente em 4 anos de lançamento do produto. Então, Sim. assim, é um reconhecimento de que realmente a proposta de valor de qualidade da Eletronet, ela está mantida nesse produto que é o trânsito IP. E por consequência desse grande tráfego e das conexões que a gente foi construindo ao longo desses 4 anos e que a gente acelerou particularmente nesse último ano, desde a nossa conversa, Exato. Aí permitiu que a rede Eletronet por si só tivesse uma conectividade diferenciada dentro do Brasil. E por conta disso a gente embalou isso num produto que é exatamente o IP Brasil. Então, o IP Brasil ele se propõe a entregar conectividade do Brasil para aqueles provedores que precisam dessa conectividade. Ela complementa as outras necessidades que o provedor tem em termos de acesso a conteúdos de uma forma geral e particularmente dentro do Brasil. Um exemplo, vários dos provedores, por exemplo, ele tem CDNs do Google, por exemplo, né? E ele precisa de um canal que se conecte com os data centers, onde o Google tem seus servidores, para alimentar esses CDNs. Então, para isso é que esse tipo de serviço se adequa, além de outros, tipo backup do seu trânsito e assim por diante. Então, nesse caso, você está, de forma indireta, fomentando novos negócios. Porque exatamente. Se eu tinha um provedor que ele não estava querendo lançar um serviço porque ele não tinha toda uma infraestrutura, ele conhecendo a Eletronet falou assim, poxa, eu posso complementar a minha estratégia de negócio e, consequentemente, lançar um produto para atender o cliente dele. Então, um ajuda o outro e o mercado sai ganhando, né? E todo mundo consegue se conectar. É isso? Exatamente, você destacou um ponto que é, inclusive, um diferencial bastante grande. Por exemplo, se o provedor ele quer criar um serviço de cloud, por exemplo, para o seu consumidor final, através desse produto ele tem acesso às várias clouds. Sim. Azure, AWS, Tencent e assim por diante, de forma que ele compõe aquilo ali, aquele serviço, e entrega um serviço de cloud, por exemplo, para governo onde que ele atende, seja para empresa e assim por diante. Então, viabilizando, como você colocou, Sim, novos produtos na ponta. Né? Então, a gente tem um benefício na cadeia completa, né? Na cadeia completa. Eu já tenho uma rede com extrema qualidade. Eu tenho um serviço que me permite também garantir que meu cliente ele vai estar recebendo um serviço de extrema qualidade. O que está faltando, então, professor, para dar esse match aí? Não está faltando, né? Aí é o processo natural de desenvolvimento de negócio, né, e construção do relacionamento comercial na ponta, né? Agora, um outro ponto, professor, que a gente também comentou e vem comentando, que é a respeito justamente dessas novas tecnologias. A gente falou de computação em nuvem, você falou do próprio CDN, que é uma estratégia importantíssima, principalmente o Brasil, né? É muito grande, não dá para você esperar que um clique que eu faça aqui rapidamente chegue no servidor central, não é assim, tem que ter os CDNs, tem que ter a Eletronet nesse meio caminho para poder entregar rápido, mas tem um serviço de certa forma meio novo que é o tal do metaverso, né? Que também
parte do princípio de ter uma boa conectividade para poder chegar nos servidores. Explica para a gente aí um pouquinho desse conjunto todo. Na verdade, você colocou muito bem, mas o metaverso é bastante mais do que um novo serviço, né? Metaverso é uma outra proposta, né? É uma proposta de uma nova internet, né? A internet hoje, ela essencialmente ela é um repositório de conteúdos, né, que são carregados pelos mais diversos participantes, né, agentes, e consumido de outro lado por outros tantos agentes, né? A proposta do metaverso é uma internet descentralizada e principalmente imersiva, no qual você todos os participantes que interagem na internet são não só geradores de conteúdo, mas modificadores de conteúdo de universo existente, né? E para isso ele faz uso, o conceito do metaverso, e é um conceito bastante ousado, né? E aí, só fazendo um parêntese, é um processo que está em construção, não existe um metaverso, né? O metaverso ele está sendo construído por várias organizações, mas a força dessa construção e principalmente desse conceito sinaliza de que é um caminho sem volta. Apesar de todos os questionamentos, de todas as dificuldades de entendimento de como fazer, em que ponto que ele vai se dar, se ele vai caminhar mais para um lado ou mais para o outro. Porque, a quantidade de energia, a quantidade de inteligência que está associada exatamente para fazer isso acontecer, me habilita a pensar que é um caminho sem volta. Verdade. Né? E principalmente na hora que a gente começa a aprofundar e entender o que é o metaverso, né, que está baseado nessa, como eu disse, na Web 3.0, que é essa web descentralizada, interativa, que está baseada em dispositivos de AR e de VR, ou seja, a realidade aumentada ou de realidade virtual. Sim. Que está baseada no edge computing, ou seja, na computação processada nas pontas. Na hora que você visualiza, pensa sobre isso aí, a gente entende que o potencial de avanço das pessoas, das sociedades, é enorme, né? É enorme. Então, permite saltos que a gente, em termos de desenvolvimento, que a gente não conseguia perceber há algum tempo atrás. E o melhor de tudo é a hora que a gente pensa que vários desses pré-requisitos para a coisa acontecer já estão disponíveis. Para o metaverso acontecer, ou seja, quando a gente fala de edge computing, sim, as bases tecnológicas já estão lançadas, já existem. Não é uma tecnologia que vai ser desenvolvida ainda, não. Não, já existe. Né? Nós já temos, assim como os AR, os VRs, a Web 3.0, ou seja, isso tudo já está disponível. Então é uma questão exatamente de costurar esse conceito aí para que a gente possa ter isso de forma recorrente e usual, né, para a gente. Acho que você falou da palavra usual agora, bem no finalzinho da sua fala, e me remete muito a uma história. Um desafio que o metaverso vem hoje é conseguir ser usual e sem tantas barreiras, né? Porque ainda as tecnologias são um pouco isoladas. O metaverso de um fabricante funciona dentro dele, de outro, um VR não tem certa compatibilidade. E aí me lembrou muito da década de 80 e 90 com o surgimento dos protocolos padrões de rede. Né? Quando o IP, né, em cima do TCP surgiu, e antigamente você tinha a rede IBM, só funcionava com rede IBM, rede HP só com rede HP. E o Ethernet ele veio para uma tecnologia para quebrar essas barreiras e ser uma espécie de um protocolo unificando qualquer fabricante de qualquer tecnologia.
Talvez o desafio que o metaverso tem hoje seria conseguir ter um protocolo padrão para conversar com qualquer desenvolvedor de metaversos, né? Não sei nem como é que é o plural dessa palavra, para aí sim surgir uma possibilidade de usabilidade de amplo espectro. Talvez seria isso? E eu acho que a base para essa interoperabilidade está lançada. Porque, por exemplo, na medida que o metaverso, na verdade, os metaversos, né, porque são vários universos paralelos que estão sendo criados, existe uma portabilidade natural desse processo. Porque associado com cada metaverso, cada universo, você tem os desenvolvimentos associados. Sim, verdade. E como que você você transfere um desenvolvimento de um para o outro e principalmente mantendo a propriedade. Então, por trás disso aí também tem tecnologias já desenvolvidas, que é o blockchain e o NFT, que ele tem exatamente a função de garantir a idoneidade daqueles desenvolvimentos e a propriedade dos desenvolvimentos, permitindo ou criando as bases exatamente para que um desenvolvimento feito num determinado universo, por exemplo, no Horizon da Meta, você consiga levar para o Roblox, por exemplo, ou para um Sandbox, ou um Decentraland, assim por diante. Né? Então, as bases, e é por isso que é interessante da gente pensar que é o seguinte, que as bases para esse acontecimento já estão lançadas. A questão aí agora são os ajustes naturais desse processo. E a Eletronet já está lá. Um ponto que eu não citei ainda, que na verdade o grande requisito que os metaversos demandam, né, pelo volume, pela interoperabilidade e principalmente pela imersão que eles trazem, é exatamente um volume enorme de dados e uma necessidade de parâmetros de qualidade, leia-se latência novamente, muito baixa. Né? E esse é um ponto interessante que, por exemplo, a UIT, que é o órgão da ONU responsável pela parte de telecomunicações, estabeleceu alguns parâmetros de latência para que você tenha internet tátil. Internet tátil é aquela que você sente, porque diferentemente da internet que a gente tem hoje, no qual ela é visual, verdade, né? Você precisa, para você efetivamente se sentir parte de um universo, você tem que ter o tato. E esse tato ele está previsto, inclusive, considerado em termos do tipo de reação que o organismo tem a esses estímulos. Então, os desenvolvimentos de luvas, de jaquetas, wearables de uma forma geral, tem o objetivo também de trazer essa internet tátil, ou seja, quando alguém te encosta, você vai sentir o contato físico. Mas para isso acontecer, você tem uma necessidade de uma latência muito pequena. Nós estamos falando da ordem de 1 milissegundos. É muito rápido. Então, para isso, aí você tem como parâmetro básico uma rede, uma infraestrutura de qualidade que garanta esse tipo de comportamento da própria rede. E isso tanto é verdade que um estudo que o McKinsey fez no ano passado, ele já sinalizava de que nos tomadores de decisão, o terceiro item de maior preocupação é exatamente a infraestrutura, leia-se as redes e toda a parte de conectividade associada, para viabilizar o metaverso. E aí voltando ou chegando na questão da Eletronet, a Eletronet, dentro da sua proposta exatamente de entregar a qualidade, ela está completamente alinhado
com esse movimento que a tecnologia está fazendo, né? Ou seja, nós não temos como viabilizar um metaverso senão em cima de parâmetros de qualidade que sejam superiores, que é o que a gente entrega para o mercado. E isso é só a ponta da história, né? Porque considerando os novos serviços, esse que você comentou muito bem, a capacidade de reação instantânea, ela, na verdade, a gente fala de uma comunicação full duplex, né? Full que é aquela duplex. que vem e vai. Eu recebi um estímulo, eu também tenho que devolver esse meu estímulo para o receptor, seja para a camisa, para o relógio, para o item que for, passar toda essa informação pela rede, chegar lá no tal do computador, processar. Então, é um conjunto de elementos que tem que estar muito bem sincronizados para atender essa instantaneidade. Senão, eu tenho uma excelente rede, mas eu não tenho um equipamento de ponta que consegue captar bem. Então, não é só a rede, né? Não, com certeza. Você frisou bem. Na verdade, nós precisamos que o ecossistema funcione, né? E dentro desse ecossistema, e aí voltando de que as partes elas já estão prontas, por exemplo, é o que a gente tinha conversado da outra vez sobre o 5G. Verdade. Né? A proposta do 5G está alinhada exatamente com isso, ou seja, baixíssimas latências, altíssima capacidade de transmissão de dados. Então, não só o 5G, mas o 5G com as redes de alta qualidade, com os dispositivos diferenciados, é que vão garantir que a experiência do metaverso seja muito fidedigna com a experiência real, a ponto de alguns pesquisadores já considerarem que você não consegue separar o que é virtual e o que é real quando completamente imerso no universo, né, do metaverso. Então, a palavra aqui é o ecossistema. Se eu tenho meus parceiros que já estão atendendo essa necessidade, obviamente vocês já estão aqui, né? Venham! Com certeza. Já estamos disponíveis, é isso. Exatamente. Na verdade, e esse é um ponto interessante, porque a proposta da Eletronet, né, nós temos como eu coloquei, né, uma grande rede, mas o nosso foco é exatamente atender uma parcela dessa cadeia Sim. enorme de conectividade que viabiliza, por exemplo, o metaverso, que viabiliza serviços os mais diversos, transferência de conteúdos mais diversos. Nós estamos numa parcela e reconhecemos que a força de um ecossistema ele é tão maior quanto melhor for essa composição e essa interação entre os seus vários participantes, né? Nós procuramos ser os melhores no que a gente faz. Bem, conectado aos melhores serviços, melhores resultados e todo mundo sai ganhando. Com certeza, essa que é a ideia. Maravilha. Então, professor, eu queria muito agradecer aqui a tua participação no modo on-premise, né? No mundo real, onde as coisas realmente acontecem, não só no virtual, aqui no Papo Cloud. Obrigado por me receber na sua casa, aqui conhecer um pouquinho da Eletronet. Prazerzaço conhecê-lo novamente aqui e até a próxima oportunidade. Eu é que agradeço, em nome da Eletronet, eu agradeço a confiança, né? Uma segunda oportunidade e dessa vez presencial. Exato. Acho que isso é muito, muito bacana. Você tem desenvolvido um trabalho sensacional e eu acho que é importante. Como eu tinha dito da outra vez, o trabalho de evangelizar Sim. a comunidade brasileira é um trabalho incessante. Verdade. Mas que tem seu mérito exatamente na hora que a gente vê que isso ajuda a gente como país a ser um país melhor, as pessoas que compõem o nosso país melhor. Então, você está de parabéns e, novamente, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Volte professor. sempre. Opa, volto mesmo, viu? Maravilha. Ótimo. Obrigado. Bem, e para você que está nos acompanhando, vendo, nos ouvindo, já sabe, né? O que você achou desse episódio? Bem, conversar com o professor sempre é uma ótima oportunidade para você aprender mais, conhecer esse ecossistema. Vou colocar aqui na descrição desse episódio todos os links, material do professor também que ele vai compartilhar com a gente. Você já sabe, né? A gente continua discutindo esse episódio lá no nosso grupo do Papo Cloud Makers. Link na descrição. Obrigado pela sua participação, audiência. E aí? Tá na nuvem? Maravilha, professor. Muito obrigado. Obrigado, Foi Vinícius. massa demais. Legal demais, bacana, pessoal. Obrigado. Bacana. Viu? Obrigado demais.